Então Jesus, o excelente motivador, seguido por uma multidão, subiu a um monte, assentou-se, chamou os seus discípulos e começou a lhes dizer tantas coisas. Mas ele disse para os discípulos, não foi para a multidão, foi para os discípulos. Foi num ambiente seleto, daqueles que teriam condições de compreender em maior profundidade a boa nova que ele trazia. E ele então começa motivando aqueles que iriam fazer parte da sua equipe, aqueles que iriam ajudá-lo a realizar a vontade de Deus na terra, para realizar a vontade do nosso Pai. Necessário era que os discípulos se identificassem com a vontade do Pai. E para isso, ele precisava, Jesus, criar nos discípulos um centro de interesse. Porque a vontade, ela não cede às pressões da lógica, ela não se submete aos raciocínios que a filosofia vem a fazer. A vontade, ela precisa de interesse para que ela se movimente. E imaginemos que o reino que se iria implantar na terra era nada mais, nada menos que o reino de Deus. Então, Jesus precisava criar a motivação suficiente para a implantação do reino de Deus. Criar um centro de interesse. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Dizendo aos discípulos que eles faziam a diferença onde estavam. O sal da terra. Aquele que não pode faltar, que não pode estar em excesso, mas que não pode faltar. O sal, essa nossa relação com a matéria, é isso que significa o sal. Vós sois a luz do mundo, aquele que esclarece, que consola e que ilumina. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, que motivação tem nessa frase? Porque Jesus faz um contraponto com a arrogância intelectual dos fariseus, dos doutores da lei. Então, Jesus diz que bem-aventurados os simples, os humildes, porque o reino de Deus pertencia a eles. Que os seus discípulos não se sentissem diminuídos diante daqueles que supunham ter a compreensão absoluta da lei, porque não tinham. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, dando sentido à dor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude, a brandura, a afabilidade e a doçura são estados de alma que nos permitem conviver com o meio e desfrutar do meio, usufruir dos bens da terra, herdar os bens da terra e usufruir deles, porque quando estamos num estado de ansiedade e de tensão, não percebemos e nem conseguimos contar as nossas bênçãos.
não usufruímos da presença dos nossos filhos, não usufruímos do conforto que temos, porque estamos ansiosos. Então, mansuetude. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja que Jesus coloca as promessas, a realização das promessas no futuro. Ele falava da vida futura para aqueles que precisavam conhecer algo além da vida material. Ele trazia o reino de Deus e ele deixa explícito para os discípulos que este reino ainda não era deste mundo. Pertencia a uma outra dimensão de entendimento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Veja, uma razão para termos misericórdia do outro, para estabelecermos um acordo na miséria daquele que se apresenta, na miséria moral, na miséria material, na miséria espiritual. Aquele que não tem nada, aquele que não pode oferecer nada, nós estabelecemos um acordo com ele. Que acordo é esse? É um acordo com alguém que não pode nos dar nada. Mas em algum momento, nós também estaremos desprovidos de recursos e precisaremos da misericórdia. Então, ele vai colocando as motivações para que os discípulos lutem a fim de adquirirem essas virtudes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacificador. Esse é o sobrenome que temos se quisermos nos identificar com nosso Pai. É preciso semear a paz, levar a paz e, para isso, estar em paz. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o Sermão da Montanha é, antes de tudo, o mestre gerando no discípulo um centro de interesse, motivação, deixando muito claro que haveriam choros, perseguições, injúrias. Mas que teríamos um galardão se nos dispuséssemos a cumprir a vontade do Pai e não a nossa, a dele.